Olá, guerreiros! Galera, sejam bem-vindos ao nosso terceiro dia de curso. Primeiramente, eu queria parabenizar você que chegou até aqui. Eu sei que não foi fácil você abrir mão de alguns momentos de lazer, ter que se organizar em relação ao seu trabalho, mas por conta disso, eu tenho que te parabenizar e agradecer também, porque isso aqui não seria possível se não fosse pela presença de vocês. Neste evento, eu estou conseguindo provar que é possível você ter mais segurança, ter a tão sonhada segurança, mesmo sem você ter experiência. Eu estou te colocando numa situação real do dia a dia, exatamente o que você precisa saber para poder manipular um desfibrilador, por exemplo. Eu te coloquei em um ambiente onde você conseguiu visualizar como seria a indicação, como seria a utilização exata, que ponto eu teria que fazer da maneira correta, as consequências de você não identificar aquele ritmo que deve ser desfibrilado. Então, ligar o equipamento em um caso de assistolia, o que pode acontecer se você não souber manipular, não souber fazer a coisa certa. E hoje a gente vai dar sequência a isso, falando justamente da sequência ao intensivão do enfermeiro, falando sobre o uso inadequado do equipamento, que são erros que geralmente o enfermeiro ele só percebe depois que ele aconteceu. Então, como o sistema nervoso central ele tem uma comunicação direta com o sistema cardiovascular, nós vemos sempre fazendo essa relação, que o tempo ele tem relação direta com o nosso organismo. Então, se você não souber valorizar o tempo, automaticamente você vai reduzindo as chances do teu paciente ele ser reanimado de maneira adequada. E você não saber quando nem como que fazer, você não valoriza o tempo. Automaticamente você comete falhas, tá bom? Um dos objetivos do treinamento prático, da associação, da relação da associação da teoria com a prática é justamente esse. É você conseguir transportar o aluno para essa situação, mesmo sem ele ter experiência. Então, pausa um pouquinho aí, vai do lado da tua mesa, pega papel e caneta, baixa a cabeça aí rapidinho e vai anotando a revisão das últimas aulas. O que foi que nós vimos na aula 1? Na aula 1, nós vimos quando utilizar o desfibrilador. Então, na aula 1, nós vimos que ele é utilizado na fibrilação ventricular e na taquicardia ventricular sem pulso. Nessas situações, você abre a boca e diz: o paciente tem que ser desfibrilado. A taquicardia ventricular com pulso, se for instável, vai ser cardioversão elétrica, ou melhor, cardioversão elétrica sincronizada, e a taquicardia ventricular com pulso estável vai ser medicação. Vimos que você identifica um taquicardia ventricular instável analisando 3 alterações: rebaixamento do nível de consciência, nós até brincamos, é tudo puxando para o lado esquerdo, dor precordial isquêmica e queda da pressão. Então, coração do lado esquerdo, a pressão, a aferição mais fidedigna do lado esquerdo e o rebaixamento do nível de consciência. Se você tiver pelo menos uma dessas alterações, você já tem uma indicação da desfibrilação, da cardioversão elétrica sincronizada, que esse último caso foi da taquicardia ventricular instável. Falando das principais indicações, fiz um comentário muito importante. Você só pode desfibrilar quando você tiver o ritmo do paciente para você ver. Não pode desfibrilar no escuro. E o desfibrilador tem a pazinha, quando você conecta a pá, você faz isso, aquilo. Tudo isso foi visto e muito mais. Viu? Tem dúvida da aula 1? Volta lá e assiste a aula gravada. Na aula 2, nós vimos como utilizar o equipamento. Aí foi quando começou a ficar mais interessante,
você sabe quando, e na aula 2 você aprendeu como. Eu te ensinei que a etapa inicial é ligar o equipamento. Depois que você ligar, tem que selecionar a carga. Aí já apareceu aquela dúvida, o equipamento é bifásico, é monofásico. Eu disse para você, cara, esquece isso. Coloque em carga máxima. Coloca gel nas pás, porque senão vai queimar o paciente, ele vai diminuir a chance da carga elétrica ser conduzida da maneira adequada, pedir para a turma se afastar. Vocês lembram disso aí? Estão todos lembrados? Caso você não esteja lembrado, o que é que você deve fazer? Assim como na aula 1, você volta lá e dá uma olhada, tá bom? Ela vai ficar lá disponível por um tempo. Fizemos algumas observações importantes, como eu havia falado. Entre elas, nós falamos sobre a questão da sincronização e falamos também sobre a necessidade de você falar de maneira bem tranquila quando as pessoas têm que se afastarem, que você não pode gritar. A gente até comentou que sua equipe pode ter pessoas muito experientes, ou melhor, pessoas experientes não, muito tranquilas, e pode ter aquela pessoa que tem um pouquinho mais de medo e tal. Então essa pessoa, se você falar de maneira muito intensa, ela pode se perder na parada em si, no momento da intercorrência. Então foi muita coisa bacana, gente, foram 2 dias muito intensos. E o dia de hoje eu queria fazer uma pergunta. Você sabe qual a consequência do uso incorreto do desfibrilador? Para aí um minutinho e pensa assim, cara, se eu usar um desfibrilador de maneira incorreta, o que é que pode acontecer? Eu queria que você fizesse uma reflexão. Imagine que você é o enfermeiro do plantão e de repente aparece uma situação de emergência. Você sabe que é uma situação que provavelmente vai ter que utilizar o desfibrilador, mas você fica na dúvida, você começa a passar de um lado para o outro, sem saber o que fazer, o coração do paciente ele começa a entrar em uma situação de colapso e o equipamento ele fica ali quietinho. Você tem a possibilidade de agir, porém o tempo passou e não fez nada e o paciente acabou entrando em uma intercorrência mais séria. Então, a consequência do uso inadequado do desfibrilador, a resposta é bem dura, gente. É a morte do paciente ou uma sequela neurológica irreversível, que é algo muito ruim. Se o paciente ele pudesse escolher entre a morte em si ou a sequela neurológica, tem estudos que mostram que pacientes que ficam rebaixados e conseguem se comunicar pela visão, eles até relataram, né? Se fosse para me deixar assim, era melhor ter deixado eu morrer e tal. Mas nós não vamos entrar nesse trâmite, porque aí vai falar sobre eutanásia, cuidado paliativo, vai fugir um pouco do foco aqui. Mas já memoriza, se eu não usar adequadamente, o que é que pode acontecer? Você pode levar o paciente a óbito. Cara, tu tá falando de uma forma muito dura, é isso mesmo, gente. Você pode levar o paciente a falência total do sistema cardiovascular, ou o paciente ele pode ficar com sequela neurológica. E sequela neurológica não tem recuperação. Hoje já existe pesquisa com células tronco e tal, só que é algo que não é no nosso dia a dia ainda, não é algo que você consegue fazer, que é a recuperação do sistema neurológico. Mas hoje eu tenho algo bom também para falar. Isso não vai acontecer com vocês, gente. Vocês já sabem quando e como utilizar. É como uma criança. Lá no primeiro dia nós estávamos, todos nós, né, aprendendo a engatinhar devagarinho. No segundo dia nós já levantamos um pouco, começamos a dar alguns passos. Término do segundo dia já tinha criança correndo para um lado para o outro. E hoje nós vamos
dar um upgrade aqui. A criancinha hoje ela vai dar uma evoluída, porque vocês têm um conhecimento e vão fixar ainda mais quando você cair um pouquinho a ficha, um pouco mais, que a consequência do uso inadequado ela é desastrosa para o paciente, para a família e para a tua equipe. Porque a boa assistência é a tradução da qualidade do teu hospital, do local que você trabalha. Por isso que isso tem que ser muito valorizado. O simples fato de não fazer da maneira correta, ele traz uma cascata de situações. É um efeito em avalanche, né? Um negócio vai puxando o outro e tudo fica comprometido. Então, o que é que você vai fazer? Outra situação que nós falamos que foi bem interessante foi uma das consequências, nós falamos que o uso inadequado do desfibrilador é o óbito do paciente ou sequela neurológica. E outra consequência do uso inadequado do desfibrilador é desregulação dos dispositivos de estimulação cardiovascular. Cara, se complicou tudo. Vou falar novamente, ó. Outra consequência, desregulação dos dispositivos de estimulação cardiovascular. Wellington, o que é um dispositivo de estimulação cardiovascular? Tem de vários tipos. Tem o marca-passo. O marca-passo ele é utilizado para poder fazer o coração bater mais rápido quando tem um bloqueio. O que é que o marca-passo, quais são os tipos de marca-passo? Tem um bicameral, ele tem 2 eletrodos que vão para o coração. Tem um unicameral, que tem um eletrodo. Outro tipo de dispositivo, CDI. O CDI é um equipamento muito massa. O que é que o CDI faz? Ele pega um paciente que está em uma arritmia, ele fica implantado dentro do coração e você tem arritmias com recorrência. Aí você entra em arritmia, ele dá um tempinho. Se você não sair da arritmia espontaneamente, ele vai lá e dá um choque no peito da pessoa por dentro. Só que são equipamentos que você não pode, o paciente ele não pode ter contato com eletricidade, né? Ele recebe uma carteirinha. No setor que eu trabalho, nós colocamos marca-passo. Quase que diariamente é feito esse procedimento. Ele recebe uma carteirinha e nós falamos, olha, tenha cuidado, não vá lavar seu carro com aquele lava-jatozinho ligado na tomada, sem utilizar luva, não vá fazer serviço eletrônico, deixe isso aí para outra pessoa, cuidado com tomada, porque se o senhor pegar um choque, a bateria do teu equipamento é para durar 12 anos, tem equipamento que já chega nisso aí, mas se o senhor pegar um choque, ele pode desregular, pode dar um problema. Então, um dos erros também que pode acontecer em relação ao marca-passo é você desregular o equipamento. Então o equipamento está lá funcionando direitinho e você pode, querendo tratar o paciente com desfibrilador, levar o paciente para uma situação mais complicada. Além de você não ajudar, você desregulou o equipamento. Então eu vou deixar essa situação bem mais tranquila para você, tá bom? Tira a interrogação da cabeça agora. E eu vou contar um segredinho que não tem nos livros, da maneira como eu vou te falar. E eu aprendi isso nos hospitais. Existe uma forma para você diminuir a chance de desregular o equipamento. Você não pode abreviar ou então não utilizar o desfibrilador porque o cara tem um marca-passo. Isso aí você esquece. Mas você tem que ver uma forma daquele dali não diminuir a chance do marca-passo ser desregulado. Então, voltando a repetir, a gente acabou comentando em uma das aulas passadas, foi no segundo dia. Quando o gerador for aqui do lado esquerdo do paciente, aí fica fácil, porque a pá que vai desfibrilar tem uma no ápice do peito esquerdo e a outra região paraesternal direita. Aí você só faz isso, ó, afasta um pouco. Quando o marca-passo ele estiver nesta região, que é a região infraclavicular direita, aí se você afastar muito, pode ser que pegue bem em cima dele. Aí qual é a recomendação da CLS? Afastar alguns centímetros, né? Mas nesse caso aqui você mantém na posição e afasta o outro. Tem uma posição que é bem bacana.
Esta eu não falei na aula 2, quando eu toquei no assunto do marca-passo, que é você deixar a do ápice do peito esquerdo no ápice e pegar a paraesternal e jogar nas costas. Vai ficar assim, ó, uma pá aqui e a outra pá nas costas, uma olhando para a outra, de frente. Essa posição ela é bem confortável, é bem segura, porque a carga ela vai atravessar o coração sem fazer curva. Então ela não vai se dissipar pela caixa torácica. Então vai ser mais tranquilo. O problema, que é outra dica que eu vou te dar, você vai ter muita dificuldade em encontrar alguém para poder segurar o paciente de lado. Porque o paciente ele tem que ficar lateralizado. Quando vai apoiar com as pás, aí você vai ter um pouco de dificuldade, porque o gel desliza. Então alguém vai ter que virar o paciente, colocar os coxins. A pessoa que você elege para fazer isso, ele fica com um pouco de receio. Tem vezes que você põe os coxins, nesse processo você perde tempo. E o gerador do marca-passo, ele suporta até 300 joules, mas o fio que transporta a energia do gerador até o coração só suporta 50. Então a carga é relativamente baixa e por conta disso você pode levar algum dano para o paciente. Então eu vou repetir mais uma vez. O gerador de marca-passo, pacientes com marca-passo, eles podem ser desfibrilados, porém você tem que seguir as orientações que eu acabei de passar. E tem outra dica que também não tem no livro, da forma como eu vou te falar. É uma informação que você ia ter que levar os livros para poder chegar nesse ponto. Todo guerreiro, todo paciente que tiver marca-passo e for desfibrilado, ele tem que ser reavaliado. Ah, foi desfibrilado e saiu com vida, saiu uma boa. Glória a Deus que sim, graças a Deus. Mas ele vai ter que vir um cardiologista e ele vai ter que avaliar o equipamento para ver se não teve um dano maior, tá bom? Essa informação é muito valiosa, você tem que anotar. Se o plantonista esquecer, você fala, doutor, vamos solicitar a avaliação do gerador de marca-passo. Ele, ô, Hector, realmente eu tinha esquecido, né? Aí já conta um pontinho para você, já começam a ver que você é uma pessoa que tem segurança, né? A gente vem falando isso aí desde o início. Hector, mas é muito simples você falar disso porque você está aí ministrando sua aula no campo de batalha e tudo. É realmente dessa forma? Na hora, meu amigo, é diferente. Comigo acabou sendo diferente. É uma pergunta que eu ouço com muita frequência. As pessoas acreditam que é mais simples para a gente que já está no meio do trabalho, né? Acredito que eu falo isso para você com essa naturalidade porque eu já estou há muito tempo, tudo. E é um tabu, uma dificuldade que a gente tem também de quebrar esse paradigma. E eu venho falando isso até aqui para você, e hoje eu estou te provando que em 3 aulas você consegue dominar o uso do desfibrilador. Muitas vezes nós ficamos ansiosos diante de uma situação de emergência, é natural. Você tem uma vida ali nas suas mãos, você tem uma equipe que você tem que liderar, mas sobre o uso do desfibrilador, eu quero te dar 3 dicas muito importantes. Memorize o que você aprendeu nesses 3 dias, tá bom? Você mentalize que você está naquela situação. É uma forma muito boa de aprender. Você se insere naquilo. O paciente vai utilizar o desfibrilador ABC. Quando precisar, eu vou fazer isso, aquilo, outro e tal. Pode pegar alguma coisa que você tem em casa, simular as pás, botar na mesa, treina, simula o que está acontecendo. O segundo aspecto é entender a forma de utilizar o equipamento e na sequência você sabe e automaticamente você vai saber as consequências do mau uso. E o terceiro aspecto, gente, é você saber que nós não somos perfeitos. Isso aí você tem que ter essa consciência, tá bom? Isso que eu te ensinei na parte prática, os principais pontos relacionados
ao uso do desfibrilador é algo que eu nunca ouvi falar. Eu até brincava, comentava com frequência quando eu vou dar aula sobre interpretação de tomografia para os meus alunos, né? Aí eu cito um caso que aconteceu comigo que foi muito interessante, né? Que hoje eu ministro aula sobre tomografia para os meus alunos da graduação, né? E eles fazem prova, eles têm que saber interpretar uma tomografia de crânio do AVC hemorrágico. Final de semana passado eu estava ministrando aula na pós, os alunos tiveram que aprender o que é um AVCH na tomografia, como você detecta um edema cerebral, tudo isso eles foram cobrados. E por que eu cobro hoje? Porque foi algo que eu precisei e ninguém me ensinou. Por isso. Por que não ensinaram? Não sei. Não vou entrar nessa discussão com vocês. Mas é algo que eu passo para os meus alunos porque eu sei que eles vão precisar. A primeira vez que eu fui indagado sobre uma tomografia de crânio, cara, eu quase piro, né? A médica plantonista, muito minha amiga, uma pessoa que me ajudou a evoluir bastante, ela me perguntou o que eu achava da tomografia de um paciente. E foi bem gozado, né? O negócio foi bem estranho. Ela me chamou no leito 5. Eu tinha pouquíssima noção, né? Aí ela apontou para o monitor. Na época era aquele aparelhinho que ligava na tomada, a gente chamava ele de negatoscópio. Hoje não, a tomografia no computador, você vê em vários formatos e tal. E ela disse assim, ué, esse paciente deu entrada aqui com AVC hemorrágico e tal. Foi um overdose por drogas. Na época eu estava um uso danado aqui do êxtase. Pronto, foi uma overdose por êxtase. Adolescente, paciente. E ele teve um pico hipertensivo severo e estourou uma veia na cabeça dele, um vaso. E eu comecei a olhar para o exame e eu fiquei, doutor, ele realmente tem muito sangramento. Mas eu acredito que se ele ficar um tempinho sedado, logo ele vai recuperar e tal. Mas isso aí, como ele é jovem, tudo, eu dei aquela começada de teatro, né? Fui para casa muito preocupado. Recém-admitido no hospital e aquilo dali me deu um tremelico no coração. Eu fiquei muito nervoso. Aí cheguei em casa, minha mãe percebeu, eu comprei um livro no outro dia, fui ler aquilo tudo. E hoje eu mostro para os meus alunos por quê? Porque eu não quero que eles batam contra a parede nessas situações. Eu quero que eles cheguem lá e saibam identificar. Então, e eu já tive vários alunos que chegaram em plantão e falaram, professor, teve um caso lá numa tomografia que ninguém sabia o que era. Cheguei lá e falei, isso é um AVC isquêmico, área de penumbra. Apareceu a isquemia agora nessa tomografia e na primeira não apareceu porque só vai aparecer com 24 horas. Então o aluno manda a mensagem, ele fica louco, né? Porque ele acha aquilo interessante, ele acaba caindo um pouco a ficha, mais uma vez que ele não teve que avançar quilômetros dentro da profissão para poder aprender conhecimento, para ter dicas na vida dele espetaculares que ele pode multiplicar e tornar o plantão dele muito mais seguro e a assistência dos pacientes dele com muito mais qualidade. Eu queria te dizer um detalhe, o teu desfibrilador é teu amigo. E toda amiga a gente deve cuidar com muito zelo, tá bom? Você tem uma amizade, você tem tudo na sua vida, se você não zelar, você perde, né? Gradativamente o desfibrilador vai te deixando na mão. E lá, você não cuidou de mim, então não funcionei, minha bateria não tá legal. Então, quais são os cuidados que você tem que tomar com o desfibrilador? Primeiro, você tem que deixar ele ligado na tomada o tempo todo. Tem os hospitais que tem um equipamento chamado no-break. E o gerador de um hospital, por mais sofisticado que ele seja, ele demora pelo menos uns 30 segundos para poder entrar na rede do hospital. Então faltou energia, no momento de urgência pode ser que você tenha falha no equipamento. Se a bateria não estiver ok, e ela não estará ok se ficar naquele põe e tira da tomada o tempo todo. Higienize o equipamento. Quando utilizar, retira o gel das pás. Quando for retirar o gel das pás, outra dica, não pode deixar a equipe ensopar com pressa com álcool e passar em cima da pá, porque o álcool ele desce pelo sistema elétrico da pá e danifica. E você só percebe quando vai utilizar que não está legal.
Outro problema constante é não tirar o excesso do gel das pás. O que é que acontece? Fica feio, com aquele monte de gel encrostado em cima da pá. Perde a eficácia, porque quando você coloca um gel novo, o gel velho ele cria uma camada e não deixa o gel novo tocar de maneira eficaz na pá. Tá bom? E isso aí gera... Quando a equipe vai lá dar uma olhada, ou então tem uma fiscalização, próxima semana a gente vai ter uma fiscalização do nosso setor de um serviço aqui que é responsável pela vigilância, né? Ele olha carrinho de parada, olha tudo. E uma das coisas que ele olha é a higiene dos nossos materiais. Tanto que todo sábado tem uma limpeza louca lá no setor. A gente põe tudo abaixo, bota como funciona, vê se está tudo legal, limpa, para poder as coisas continuarem funcionando de maneira adequada. Evite quedas. Equipamento eletrônico, gente, é caro, caro, caro. Tem desfibrilador que chega a custar R$ 20.000 a unidade. E ele dura muito. Tem um da marca da Zoll, por exemplo, sem querer fazer propaganda. É uma máquina que, quando eu comecei a trabalhar, no hospital que eu trabalhava, eu já tinha desfibrilador da Zoll com 8 anos de comprado. E hoje eles ainda estão lá, eles não quebram. Mas se você derrubar, ele quebra. Porque ele é pesado. Ele cai geralmente de canto, ele cai de tela. É aqui dali da perda total, não tem muito o que fazer. E sempre que você tiver um tempinho, vai lá trocar uma ideia com teu amigo. O que é trocar uma ideia com meu amigo? Ué, tu pirou, cara, eu vou conversar com o desfibrilador. Eu estou tentando tornar a situação aqui bem tranquila para você aprender mais fácil. Trocar uma ideia com seu amigo é você ir lá e conversar com ele. Ver como é que ele está funcionando e tudo, ligar o equipamento, colocar a carga, ver onde é que está o sincronizado do equipamento. É você aprender a manipular o seu equipamento. Então você se apresenta, e aí meu amigo velho, estou aqui, arrumei um tempinho, eu vim ver se eu ainda consigo ligar você, cara, e liga. Rapaz, você tem 360 de carga máxima, vou botar em 360. Vou mandar carregar aqui, tá bom? Eu posso? Vamos ver se sobe até o finalzinho. Bota lá, depois liga o autoteste do equipamento, que é uma função que eu vou ensinar, que eu vou ensinar um segundo momento para as pessoas que estiverem no curso com a gente. E tudo isso você consegue a partir do momento que você começar a ter intimidade, a mexer no seu equipamento, tá bom? Então, deu para notar, não é tão difícil. Daqui eu pude perceber a progressão e evolução de vocês. Eu tenho certeza que vocês já estão sentadinhos e dizendo assim, ufa, eu pensei que era mais complicado. Não é, gente, não é complicado. Eu cumpri a minha promessa, que é fazer você sair de um ponto A, onde você não sabia de nada, e ir até um ponto B, aprendendo a utilizar o equipamento de forma correta e evitando as consequências do mau uso, que é a morte, sequela neurológica ou a desregulação dos equipamentos eletrônicos, né, de estimulação cardiovascular. Ou, mais fácil do que isso tudo, marca-passo e o cardioversor desfibrilador implantável, que nós chamamos no hospital de CDI. Neste evento, nós podemos trilhar juntos, nós avançamos juntos e foi muito bacana ter essa evolução com vocês durante esses 3 dias, né? Eu evoluí muito porque eu aprendi, eu evoluí muito com meus erros, né? Tem hora que a gente fala uma coisa que tem que voltar, dar uma corrigida. Então, em uma próxima aula, eu já penso que não, vou falar com mais calma, aquele ponto lá eu vou dar uma recuada na hora de falar, para não esquecer daquele, para não ter que repetir lá na frente, voltar, isso pode gerar uma certa confusão. Então, a evolução ela é constante. Então, vocês evoluíram de um ponto A ao ponto B e eu fui junto, tá bom? Então, foi bom para mim também. Eu queria convidar aqueles para dar um passo à frente. Quem estiver aqui e quer realmente ter mais segurança no uso do desfibrilador ou em toda situação emergencial no seu plantão, independente da sua área, se você quiser ter mais intimidade com as situações de emergências que são mais prováveis de acontecer, eu quero te convidar a fazer parte do meu programa, o curso Duas Mãos para Salvar uma Vida.
Wellington, para quem é este programa? O programa ele foi criado para enfermeiros e estudantes de enfermagem, que independente da especialidade, eles podem se ver diante de uma situação de emergência. Então o programa ele faz o que eu venho te prometendo nessa aula. Ele vai fazer você, ao término do curso, você acertar mais e errar menos. É o objetivo. Independente de você trabalhar no centro cirúrgico, na oncologia, você ser da equipe da unidade de terapia intensiva, situações como o uso do desfibrilador, manejo do paciente com AVC hemorrágico, AVC isquêmico, infarto, essas situações elas vão ser trabalhadas como eu trabalhei o tema do intensivão do enfermeiro. Por que o programa ele tem esse nome? Muitos alunos perguntam, professor, por que você colocou o nome Duas Mãos para Salvar a Vida? Porque, gente, no exemplo do uso do desfibrilador, a reanimação cardiovascular, o fruto de toda falha na assistência, a consequência mais séria é a morte. Então eu falei do desfibrilador, mas se você pega um paciente com AVC, eu vou te dar um exemplo de um erro que foi a mudança de protocolo de 2005, menos 5 anos, 1998. Então teve uma mudança de protocolo de uma medicação para fazer no AVC isquêmico. O AVC isquêmico é uma situação que não entra nada na sua cabeça ou entra de maneira inadequada porque tem vaso obstruído. Aí naquela época era utilizada uma medicação chamada streptokinase, que é uma medicação que dissolve obstruções. Ela ainda é utilizada no sistema cardiovascular. A gente fala no curso sobre o uso, as consequências, etc. E essa medicação ela foi proibida de ser utilizada no paciente com AVC isquêmico, porque ela dissolvia tanto a plaquinha como o vaso. E a pessoa tinha um AVC hemorrágico de proporções catastróficas. Foi suspensa em 1995-98, pois em 2010 foi publicado um artigo de uso dessa medicação em uma paciente com 38 anos, que foi a óbito, constatado morte encefálica com 24 horas e foi a óbito 48 horas depois. Então, o fruto da falta da assistência é a morte, é a parada cardíaca. E para você ajudar uma pessoa em parada cardíaca ou em uma situação menos complexa, você precisa das suas duas mãos. É a base de tudo. Você reconhece uma parada cardíaca batendo nos ombros da pessoa. Você funciona um acesso periférico com suas mãos. Você instala uma droga vasoativa com suas mãos. Então, a mão é o contato, é a transmissão do que você sabe para o seu paciente. Por isso que o nome é Duas Mãos para Salvar uma Vida. E tem outro motivo de ter esse nome, porque literalmente eu vou pegar na sua mão para te ensinar tudo que eu sei sem necessariamente você atravessar 15 anos de exercício profissional. Wellington, por que você diz isso? Porque você quer ajudar as pessoas nesse sentido. Porque, gente, é uma jornada árdua, tá? É muito pesado. Você ter que avançar isso tudo sem ter alguém para te auxiliar. Você olhar para trás e dizer assim, cara, se tivesse alguém aqui para me dizer isso, com certeza teria sido mais fácil. Eu sei o caminho das pedras, perdão. Eu sei as dificuldades, eu sei o que você deve aprender e é isso que eu quero te ensinar. Eu quero facilitar o caminho para você. Lembra no primeiro dia que eu falei que para você chegar de onde você está, você tem várias opções? Você está no ponto A e vai para o B. Você tem uma opção A, você tem A, B, você vai por uma estradinha X, depois vai pela Y, pela Z, volta, não deu certo, vai, chega. Essas possibilidades ainda existem, né? Eu criei um GPS para você. Eu quero identificar se meu paciente está tendo
rebaixamento do nível de consciência associado à retenção de CO2. O que é que eu tenho que fazer? Como eu vou prevenir isso para não ter que intervir somente quando ele já entrar numa situação mais crítica? Eu quero este atalho. Você tem duas escolhas. Ou você segue sozinho e acaba fazendo o que eu tive que fazer, ou alguém pega na sua mão e te ensina. A decisão ela é sua, isso aí cabe a você. Mas você tem as duas opções, ou você vai por uma estrada sozinho, ou você vai por uma estrada com alguém pegando na sua mão, te dizendo, olha, é assim que você tem que fazer, não vai por aqui que você erra. Tem erro que se você cometer dá para resolver, outros não. Então tem que essa decisão ela só cabe a você. O programa ele é totalmente online. Você pode participar e assistir do conforto da sua casa. Não vai ter custos para você ficar se deslocando de um lado para o outro e você vai poder encaixar a aula de acordo com sua agenda. O curso ele é composto por vários módulos, né? Você tem um total de 5 módulos fora os bônus. Nós vamos falar nesses módulos sobre avaliação do nível de consciência, vamos falar sobre admissão e alta, vamos falar sobre as intercorrências relacionadas ao sistema nervoso central. Eu vou te ensinar não a identificar somente um AVC, isquêmico, hemorrágico, crise convulsiva. Eu vou te ensinar a você lidar com o paciente com AVC. Se eu te perguntar agora, o que é que faz com aquela mangueirinha que fica na cabeça de um paciente que tem drenagem de líquido em excesso, ADVE, se ela sair acidentalmente? Então, perguntas como essas, você tem dificuldade de responder, você tem dificuldade de conduzir, porque o livro não te mostra isso aí. Vai introduzir aquela mangueirinha, o cirurgião, quando ele aponta ela na cabeça do paciente aqui, vai introduzindo, se ela passar um pouco do ventrículo, ela pega uma região do sistema nervoso central e o braço esquerdo para de funcionar na hora. Ah, se isso aconteceu, tu quer que eu faça? Tem uma sequência a ser seguida. Você tem que saber, por exemplo, de quanto em quanto tempo tem que avaliar uma pupila, não pode fazer de qualquer forma. Tudo isso eu vou te mostrar. Sistema cardiovascular, nós vamos falar sobre infarto, insuficiência cardíaca e os choques, que são as principais intercorrências relacionadas ao coração. Mas eu não vou te ensinar simplesmente o que é um infarto. Se eu te perguntar o que é infarto aí, você vai dizer, professor, é uma dor no peito, o paciente ele vai chegar lá sudorreico, pressão baixa, e tem que fazer lá. Mas se eu te perguntar, por que o paciente que infarta usa atenolol? Se não usar atenolol, o que é que vai acontecer? Professor, eu tenho que fazer a medicação X, que é para dissolver o trombo. Tem alguma contraindicação? Se a pressão tiver tanto, eu posso fazer ou não posso? O acesso venoso, qual é o catéter mais indicado? Tudo isso eu vou te mostrar em relação ao coração. Vamos ver também a parte de acesso venoso. Eu vou te ensinar como você escolher o melhor catéter, como é que você vai, os cuidados que você tem que ter durante a punção. Vou falar um pouco sobre acesso venoso central também, identificação na radiografia de tórax, o que é que você não pode mais fazer se o catéter bater aqui e subir. Tem vezes que ele bate aqui e desce, bacana. Tem vezes que ele bate e sobe. Ah, professor, bateu, subiu, tá lá na veia ainda. Não é assim. Tem detalhes também relacionados que eu tive que passar um tempão para aprender. Coisas que eu até errei. Coisas que eu falei, não teve consequências mais sérias, porque foi infusão de medicação simples. Mas vai ver que você não tem a mesma sorte, nem o seu paciente. Vamos falar sobre as medicações. Não vamos falar sobre todas, porque as que vão causar algum problema para você são os sedativos, os vasodilatadores e os vasoconstrictores. Como são feitos, dosagem, cuidados da equipe, tudo você vai ter que aprender. E o uso dos principais medicamentos, ou melhor, equipamentos do hospital. Monitor cardiovascular, desfibrilador manual e desfibrilador externo automático. São estes conteúdos que você vai ter nos módulos.
Enquanto a maioria dos cursos elas duram X tempo, o Duas Mãos para Salvar uma Vida ele tem um upgrade para você. Ele dura 1 ano. Então você não assiste a aula e a aula some. Você assiste todos os módulos, incluindo os bônus, e volta assistindo pelo período de 12 meses. Então tem muito tempo para você se organizar. E para a turma que entrar agora, você vai ganhar 2 aulas bônus. A aula 1, eu vou te ensinar a interpretar o exame de imagem. Lembra lá aquela dificuldade que eu tive com a doutora, que foi muito bacana comigo, e eu dei uma enrolada nela? Você não vai passar por isso. Eu vou te ensinar a tomografia de crânio, raio-x de tórax. O que é que eu vou identificar lá? O que é que eu vou aprender? Terminando esse bônus 1, você vai saber identificar derrame pleural, atelectasia, pneumotórax, AVC hemorrágico, AVC isquêmico, TCE e hidrocefalia. Vai bater o olho na tomografia e vai saber, cara, esse paciente aqui está tendo tal alteração, tudo. Vai ser muito bom isso aí. E outro bônus que eu também pensei, criei especialmente para vocês, foi o bônus de interpretação de gasometria arterial. O por que ele é importante? Porque se o cara chega para ti com acidose metabólica, ele está rebaixado pela acidose. Aí o cara já descarta AVC. Como é que eu identifico a acidose metabólica? Aí você tem que saber pH para baixo, HCO3 para baixo. Se o PCO2 estiver normal, a acidose metabólica é descompensada. Qual é o mecanismo de compensação? Fala um pouco da coleta, qual é a melhor artéria. É a radial, é a femoral, o ponto positivo, o ponto negativo de cada um. Essas aulas vão totalmente grátis para você. E além disso, gente, eu tenho um bônus que eu acho que é o melhor de todos, que é a jornada do enfermeiro. O que é que esse bônus você não vai encontrar em lugar nenhum. O que é a jornada do enfermeiro? A jornada do enfermeiro, caso você já esteja trabalhando ou não esteja ainda trabalhando, eu vou te ensinar o que eu passei da minha graduação até aqui. Então eu vou te mostrar a jornada para você saber liderar sua equipe, se posicionar no mercado de trabalho, você saber quando é hora de brincar, quando é hora de trabalhar, como é que você faz as coisas acontecerem no seu plantão, para que ao término do plantão ninguém fique te ligando falando, faltou isso, faltou aquilo, você errou aqui, errou de novo aqui, o que é que está acontecendo? Vou te ensinar como foi que eu entrei no mercado de trabalho, como é que você faz seu currículo, como é que você tem que se portar no estágio, não é como a maioria, né? Você tem que fazer algo mais, sempre se doar. Tem que ter em mente que quando você se forma, o seu juramento é para o paciente, não para a equipe. Então muita gente acaba cometendo uma falha, estou dando até um pedacinho desse bônus aí, que é achar, por exemplo, que a manutenção das relações de amizade ela tem que ser suprema, né? Tem pessoas que não compreendem isso. Então você vai dar uma assistência e pede para a pessoa fazer uma medicação. Eu já recebi não, gente. Então, porque eu ainda lembro como hoje, eu tinha quase 2 meses de profissão e pedi para um membro da equipe fazer uma dipirona para um paciente. E ele disse assim, eu vou, mas eu vou depois que eu tomar o café. Olha isso. E eu fiquei sem saber como reagir. Meu Deus do céu, o que é que eu falo? Não falei, travei geral. Eu mesmo fui pegar a dipirona e fui fazer. Hoje isso não acontece. Mas não acontece por quê? Porque eu sou uma pessoa grosseira? Não, porque eu digo. Então eu chego e falo, você vai fazer, cara. Você pode tomar seu cafezinho, mas você vai tomar depois. Agora você vai fazer a dipirona porque o paciente precisa ter a dor dele resolvida total ou parcialmente agora. E hoje eu faço isso e tenho uma boa relação com os meus amigos. Tenho uma boa relação, mas você tem que saber diferenciar as coisas. Então esse percurso do estágio até chegar no mercado de trabalho e a evolução que você vai ter ao longo da vida é algo que eu vou te passar. E funciona, gente. Funciona mesmo. Se eu não tivesse agido da forma como eu vou ensinar para você no meu estágio, eu nunca teria entrado no mercado de trabalho. Eu saí de Teresina e fui assumir um concurso em São Luís, né? Vou falar aqui outra historinha que eu acho muito bacana esses exemplos, né? E eu já tinha aqui no Hospital São Marcos, eu tinha 10 anos de hospital.
e eu pedi demissão. Um dos diretores me chamou, agradeceu, fiz uma festinha e disse assim: Wellington, as portas sempre estavam abertas. Aí eu fui para essa cidade, São Luís, e voltei transferido, né? Muito feliz, Deus preparou isso para mim, para minha esposa. E quando eu cheguei aqui no HU daqui, no segundo dia eu encontrei um dos chefes da UTI. Ele falou: Wellington, vamos voltar para o hospital, cara, vamos voltar. Doutor, eu não posso, porque agora eu estou neste hospital e estou dando aula na faculdade em pós-graduação no final de semana. Eu não consigo pegar tanta coisa. Aí ele disse: pois eu te coloco à noite. Mas à noite já é um turno preenchido. Ele: não, mas eu tiro a pessoa da noite, põe no dia e te coloco à noite. Então aquilo pra mim, eu fui pra casa assim muito feliz, não pela possibilidade de um colega meu perder o turno da noite, que ele foi pra lá porque precisou, né? Mas por conta dessa confiança, né? De ter esse retorno de um hospital que eu me doei. Então eu sempre tive isso como lema: se você se doar e colocar o paciente acima de tudo, você consegue evoluir. Então cada detalhezinho da minha vida, de como foi que aconteceu, como foi que eu consegui voltar para dar aula na faculdade onde eu fui formado, eu vou passar isso para vocês. Vou te passar o lógico e o não lógico, porque tem muita coisa que para acontecer você tem que dar uma de tudo, você tem que dizer que você quer entrar ali porque você é capaz de fazer algo por ali que ninguém nunca fez. Então, cada detalhe eu vou te passar nesse bônus que é a jornada do enfermeiro. Só esse bônus eu acho que já valeria o curso inteiro, né? Isso aqui, gente, é ouro, porque não está em livro nenhum. Tudo que eu falei você consegue juntar em livros, mas isso aqui, deste bônus, você não encontra. E como eu gosto de falar, como eu digo toda hora que você sempre tem que dar o seu melhor, eu vou continuar dando o meu melhor. Além disso tudo que eu te prometi, eu vou te dar 8 encontros comigo durante 2 meses. Então, um mês tendo 4 semanas, nós vamos nos encontrar uma vez por semana durante 8 semanas. Wellington, para que vai servir esse encontro? Esse encontro vai servir para nós debatermos. Eu falei que eu ia pegar na tua mão, falei, pois eu vou pegar na tua mão uma vez por semana, além das aulas que você tem gravada e os bônus que você recebeu. Então esses encontros vão ser muito bons para nós podermos conversar, compartilhar, você falar como já está inserindo isso no seu dia a dia. E além deste bônus, você vai participar de um grupo especial, um grupo criado só para vocês no Telegram. Lá eu vou te passar dicas importantes, vídeos, você vai ouvir minha voz diariamente. Gente, bom dia. Hoje eu presenciei algo muito interessante, eu queria que vocês vissem. Hoje nós recebemos um equipamento novo, que é uma bomba de fusão, que o equipo ele trava quando tira da portinha. Isso é muito importante, mas se você não tivesse aqui, toma cuidado, não tira sem fechar o rolete, né? Não esquece a pinça lá que trava, porque senão a noradrenalina que estava descendo a 10 ml/hora vai entrar a 60. Então eu queria deixar essa dica hoje. Vocês, no nosso próximo encontro, a gente vai conversar um pouco mais sobre esse assunto. Eu vou filmar essa bomba que chegou nova e tal. E é um grupo que a gente vai poder trocar ideia, poder dialogar, ouvir também o que vocês têm a falar. Hoje em dia não existe nenhum programa assim, semelhante ao Duas Mãos para Salvar uma Vida. Pelo menos eu desconheço. E com todo esse material, interação, valor que vão te ensinar na prática, eu não conheço, gente. Até porque eu já precisei de cursos assim em outros tempos e não encontrei. E talvez algum de vocês estão pensando, mas eu não tenho tempo para estudar e participar. Eu te pergunto, hoje em dia você estuda ou não estuda? Como é que você estuda? Você estuda lendo um livro? Você estuda fazendo um curso? Indo para uma faculdade? Quais são as suas opções, né? É mais ou menos por aí que você faz, que você estuda. Geralmente, quando nós pensamos em estudar, nós pensamos em livros, faculdade, pós-graduação e outras modalidades, né? Mas pensa comigo,
O livro ele não vai te ensinar na prática, não vai. Então o livro você abrir e começar a ler, ele não vai te dizer da limpeza do desfibrilador lá, não fala. Ele não vai falar que quando tiver um marca-passo tem que ajeitar as posições e tudo. Tal. Se você botar o paciente de lado, ele só diz que aquela possibilidade ali existe, mas não fala das possibilidades de ter erro com aquilo, o atraso que gera porque aquilo fica com medo. Então você vai ter que pegar vários livros para poder ter uma informação somente. Eu não estou te falando que você não deve ter, eu estou só te falando o que acontece, o que é que o livro não te passa de imediato. Outra forma, mas estudar é muito importante, isso aí você não tem dúvida. Outra forma é na faculdade, né? Buscar conhecimento. Só que a faculdade, gente, você nunca viu um desfibrilador na faculdade. Tem aquela aula básica, você assiste ali, tem vezes que o professor, ele mesmo não domina o conteúdo, ou ele domina, mas é uma pessoa que ele fica mais na assistência, na sala de aula do que na assistência, ele não equilibra as coisas, né? Acaba ensinando o que não vivencia. Isso é comum, é um comentário duro, mas vocês estão aí, sabem do que é que eu estou falando, porque foi uma dor que eu tive, e é uma dor que eu vejo meus alunos passando. Nem todo mundo fala para eles o que é uma gasometria arterial. Tanto que no início eu fui muito criticado, gente. Muito mesmo. Teve aluno que desceu para a coordenação de enfermagem e falava: o professor Hélio surtou, tá louco lá na sala, ensinando gasometria arterial. Porque as provas no início era um negócio que na cabeça dos meninos não precisava. Aí ele fazia aquela prova ali mais pesada. Aí com o tempo ele foi entendendo, quando ele entrou no estágio, que realmente precisava. Na pós-graduação também você aprende, você vê algumas coisas, mas continua prevalecendo teoria e ficando em um segundo plano a prática. Então o que é que eu tenho para falar para vocês? No mestrado também você aprende muita coisa, mas você vai estudar muito assunto específico. Ele não vai te preparar para um plantão, não vai. Não estou te falando que o mestrado não torna você um profissional melhor, torna sim. Mas o plantão em si não é o mestrado que vai te levar até lá, né? E é isso que muita gente faz e quer ter segurança para trabalhar nos plantões desta forma. Isso aí acaba gerando uma necessidade de experiência para poder você ter segurança. Esse é o caminho que eu falei agora que todo mundo segue. Todo mundo vai por aí. Graduação, pós-graduação, mestrado. Ele vai no mini, ele faz um monte de coisa. Quando ele vai ter coragem de entrar no campo de batalha, o tempo já passou, ele ainda entra inseguro, porque ele começa a perceber que aquilo ali que ele viu na teoria não deu certo. Ele não é suficiente para poder alicerçar, para dar base para o cara começar com mais tranquilidade. Porque não fazem ideia de que existe outro caminho. Eles não sabem disso aqui. Eles só conhecem lá. Era o caminho que eu conhecia, gente. Eu só via isso. Até tanto que você conclui a graduação pensando assim: eu vou ser muito fera quando eu terminar, fizer uma pós, fizer um mestrado. Tem um amigo que é engenheiro civil. O cara, ele não tem especialização. Olha isso aqui, gente. E ele foi eleito aqui várias vezes o melhor professor do curso. É um cara muito bem remunerado e ele não tem pós-graduação. Mas ele sabe o que tem que ser feito. Ele sabe que se botar uma coluna lá e a coluna X e não fizer o cálculo Z, a coluna vai perder a forma com o tempo, ali pode cair, matar alguém. Ele chega lá, toma respeito, ó, chegou o doutor, ele não tem doutorado, chama o doutor tal, porque ele vai lá, conhece, pega na máquina, vê como é que funciona. Então não é um determinante. Eu estou aqui para te mostrar uma metodologia diferente, um caminho diferente, um novo jeito totalmente inovador para você aprender. Eu vou te ensinar, gente, porque ninguém faz isso. Porque primeiro dá trabalho, dá muito trabalho. O Hélio, como é que você diz que dá trabalho? O ensino, ele funciona de uma forma. Seria muito simples eu chegar para te dizer assim: olha, o desfibrilador você liga aqui
aqui ele funciona e aqui carrega e eu virava minhas costas e deixava você na mão. Era fácil. Simplesmente jogando conhecimento para você. Era até mais fácil para mim, eu ia gravar as aulas de maneira mais rápida, sem ter a mesma cautela. Eu não iria pensar como eu pensei, que a sonda vesical é um elemento essencial para o paciente. Mas o problema maior que eu encontro na sonda vesical é a troca precoce, a troca de sonda vesical em pós-operatório de cirurgia urológica. Então eu tive que sentar, gente, ó, isso aqui acontece com frequência, pesquisar, ver nos hospitais. E os meninos não podem errar isso. Ah, Wellington, o que é o erro? Então, se você, por exemplo, for trocar antes da hora, for reintroduzir, tem enfermeiro que quer usar aquele guia de metal, danifica o corpo cavernoso do pênis do paciente. Isso aí é a parte que torna o meu trabalho um pouco mais difícil. Eu já sou professor mesmo, eu poderia simplesmente continuar da forma básica, mas minha missão na vida, gente, eu escolhi, parece clichê, né? A enfermagem por amor aos pacientes. Né? Quando eu falo enfermagem por amor, todo mundo para ali, mas eu escolhi por amor aos pacientes e escolhi a docência por amor aos meus alunos. Eu falo isso e quando eu não falo, os alunos percebem, porque eu me entrego muito a isso aqui. Eu gosto de oferecer o que tem de melhor para os meus pacientes e para os meus alunos. Eu coloco isso como lema, porque a partir do momento que você deixa de honrar a parte ética, as suas metas, é como se seu trabalho perdesse o valor. E nós precisamos de uma enfermagem valorizada. Então eu vejo que se o meu plantão for feito da melhor forma possível e meu curso, meu conhecimento for feito da melhor forma possível, automaticamente eu vou ter bons resultados, vou ter pessoas boas no mercado de trabalho que vão aprender e vão colocar em prática de maneira segura, tranquila, confortável e sem necessariamente passar por aquele monte de caminho que nós vimos. Eu desejo que você se torne um profissional de valor. O que é um profissional de valor? É aquele profissional que ele chega e todo mundo sabe que ele está ali e que ele sabe o que tem que ser feito. É uma pessoa respeitada, que a equipe confia. Uma coisa é aqui perguntar para você, enfermeiro, o paciente ele está com um balanço hídrico assim e tal, o que você acha? Aí você, primeira vez você responde, não, tá legal assim e tal. Na segunda você não sabe, olha, isso aqui eu vou perguntar ali e tal. Na terceira vez que você ficar na dúvida, a equipe começa a achar que você não sabe tudo. E algumas vezes isso acontece no começo, você ter essa falta desse conhecimento. Mas por que você não pode aprender logo no início? Né? O que é que te impede? É por isso, gente, que nós temos que dar valor à nossa profissão. Se você quer ter mais segurança, se sente mais preparado para os plantões, o curso Duas Mãos para Salvar a Vida é para você. É todo um passo a passo que eu te falei, quanto de tempo você vai economizar, por exemplo, com isso. Então, com essa sequência, você vai aprender o que é necessário sem necessariamente você ter que gastar um tempo enorme da sua vida. E muitos devem estar perguntando, qual é o valor do curso? Primeira coisa que a pessoa, tem vezes que antes de eu falar aqui, o aluno já pergunta, professor, e quanto é? Calma, rapaz, vou falar. Antes de eu te perguntar, antes eu queria te perguntar, qual o preço dos livros? Qual o preço de uma faculdade? De uma pós-graduação, de um curso de capacitação, de atualização. Você tem mais ou menos isso em mente. Né? Uma pós-graduação, quando você termina de pagar, ela fica em torno de R$ 2.500, nessa faixa, a grande maioria. Um livro você pode ter de R$ 50 a R$ 500, até mais do que isso. E tem curso no mercado que pode chegar a 100, R$ 600, vale um pouco. Mas o programa ele não vai custar tudo isso. Esse programa, juntamente com o bônus e a jornada do enfermeiro, que é um bônus, que é um super bônus, ele vai custar R$ 674,20. Você quer ter mais segurança no seu plantão, mesmo sem experiência?
Se você está comprometido em dar um passo a mais, esse programa ele foi criado para você. As vagas do Duas Mãos para Salvar a Vida, elas vão abrir a partir de segunda, dia 6 de dezembro, às 8 horas da manhã. Então, repetindo, as vagas vão ser abertas para inscrição no dia 6 de dezembro, às 8 horas da manhã. Mas eu quero ver quem realmente está comprometido com o processo. Seguinte, vou te dar logo um toque. Para você se inscrever na segunda até meia-noite, então de segunda às 8 da manhã até segunda meia-noite, você já ganha de cara R$ 100 de desconto. Então o curso que era R$ 674,20, ele cai para R$ 574,20. É um desconto que só vai existir na segunda-feira. Então, de 8 horas da manhã a meia-noite da manhã, de 6 de dezembro, você vai ter o seu curso não por R$ 674,20. Você vai ter o seu curso por R$ 574,20. Mas não esquece, é só até a meia-noite de segunda. Passou de meia-noite, o curso volta para R$ 674,20. Eu vou mandar um link no dia da abertura na abertura do Duas Mãos para Salvar a Vida. O link também vai para o grupo do WhatsApp, vai ser postado na comunidade do Facebook. Se você puder entrar para essa turma, ainda dá tempo você entrar nestes grupos. Então não dá bobeira, já entra, participa. Os links para você ter acesso a esse grupo vão ficar na parte inferior desta página. Aí lá você consegue entrar nos grupos, que fica mais fácil de você ter acesso à inscrição e não perder o desconto, que vai ter de 8 horas da manhã da segunda, do dia 6 de dezembro, até meia-noite. Desconto de R$ 100. Eu estou disposto a dar o meu melhor para você. Esse programa ele vai exigir tempo de mim, porque eu realmente entrego o que tem de melhor para quem vai entrar nessa turma. Tudo que eu tenho de conhecimento eu jogo lá, eu não seguro o conhecimento, não tenho necessidade de fazer isso. E eu acho que quanto mais pessoas souberem, melhor vai ser. A melhoria da assistência vai ser melhor e isso melhora o mundo como um todo. Você vai ter pessoas sendo curadas, saindo sem sequelas, isso é muito bom. Então fica atento, na segunda-feira vão abrir as inscrições, tá bom? Segunda-feira, dia 6 de dezembro, 8 horas da manhã. Eu espero encontrar você no outro lado da tela, do outro lado do nosso programa. Então agora nós vamos finalizando o último dia do evento. E a palavra de hoje, gente, é gratidão, tá bom? Muito obrigado. Só reforçando, muitas pessoas continuam perguntando sobre o certificado. Então é o último aviso hoje, porque é a última aula, você vai ganhar seu certificado. Mas tem que pegar o resumo desses 3 dias, postar na comunidade, você resumir o que você aprendeu e depois você tem que responder um questionário, falando sobre algumas informações que nós vamos pedir sobre você. Nada que gere quebra da parte de confidencialidade, suas principais dúvidas relacionadas à assistência. São informações muito interessantes e que vão ajudar nós a evoluirmos junto com os nossos alunos. Eu espero de verdade que você possa ter aproveitado esses 3 dias. Já vão sair daqui bem mais seguros no que diz respeito ao uso do desfibrilador. Eu também espero que eu possa te ver lá do outro lado da telinha e que a gente possa se encontrar todas as semanas durante as 8 semanas que eu falei e você possa ter acesso ao curso por um prazo de 12 meses. É muito tempo, dá para você ver, rever, anotar e melhor de tudo, ele é online, você pode adaptar o curso à sua rotina. Comenta lá na comunidade do Face o que é que você achou do evento, se você achar bom, o que foi que você aprendeu mais. Fala lá, participa, que é muito importante ouvi-los, tá bom? Aqui eu me despeço de vocês, gratidão mais uma vez, obrigado pela confiança e parabéns por estarem conosco, tá bom? Abraço, tudo de bom e até a próxima, no Duas Mãos para Salvar uma Vida.
Tchau, tchau.